Olá, estimado irmão, estimada irmã, que a paz de Jesus Cristo seja com você. Hoje é dia de festejar, é dia de se alegrar, é Páscoa, o dia em que o diabo, a morte e o inferno foram definitivamente derrotados por Jesus Cristo que ressuscitou. Eu saúdo a você com as palavras bíblicas de Romanos, o capítulo 6, versículo 9, onde diz: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Louvemos ao Senhor com a canção Cristo está vivo. Cristo está vivo, aleluia, rejubilemos, aleluia, reino em glória ressuscitou, da morte e trevas poder tomou, rejubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor, Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Cristo está vivo, aleluia. Rejubilemos, aleluia. Reino em glória ressuscitou, da morte e trevas poder tomou. Rejubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. A palavra bíblica para reflexão nesse dia de Páscoa é a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10, o qual eu passo a ler. Depois de sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão ali. Esta é a leitura da palavra do Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Bem-aventurados somos nós ao ouvirmos a palavra do Senhor, guardarmos ela no coração e, sobretudo, ao a praticarmos. Amém. Querido irmão, querida irmã, você já se decepcionou com algo que tenha feito, mas que depois percebeu que foi em vão, foi tudo à toa? Talvez até tenha empenhado bastante dedicação, tenha se esforçado muito, mas no fim acabou percebendo de que tudo aquilo de nada adiantou, de nada valeu. Eu penso, por exemplo, na frustração de um agricultor que plantou o seu campo, mas não colheu porque a semente simplesmente não germinou.
talvez por conta das intempéries do tempo ou da qualidade da semente. Eu penso na decepção de um estudante que está se preparando para um vestibular, que presta o vestibular e não foi aprovado. Eu penso igualmente naquela mãe que educa o seu filho, que ensina, que aconselha para que sempre ande por bons caminhos, mas este não lhe dá ouvidos e se torna um delinquente. Ninguém de nós, por mais cauteloso e precavido que seja, está isento de sofrer com decepções e desapontamentos, de ter feito algo ou algum trabalho ou ter falado alguma coisa em vão. Provavelmente todos nós já devemos ter experimentado esse sentimento. Alguns mais, talvez de forma mais intensa, outros menos. Mas, e você já pensou? E se a nossa fé fosse em vão? Se não houvesse mais razão para crer e pensar que tudo aquilo que críamos, que tudo aquilo que depositávamos a nossa esperança parecesse uma grande ilusão, um conto de fadas, algo à toa. Como ficaríamos nós? Perderíamos totalmente a esperança e nem mesmo a nossa própria vida faria algum sentido. Pois o apóstolo Paulo, ele escreve que seria exatamente assim caso Cristo não houvesse ressuscitado. No texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, o apóstolo escreve: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Ou seja, sem a ressurreição de Cristo, tudo não passaria de uma grande bobagem, de uma imensa perda de tempo. A nossa fé, ela seria então talvez, no máximo, algum tipo de positivismo. E a Bíblia, talvez como qualquer livro de autoajuda, sem qualquer perspectiva para além do aqui e do agora. Mas, graças a Deus, não é assim. Pois Cristo que veio ao mundo, viveu em humildade, anunciou o reino de Deus, operou muitos milagres e prodígios, foi traído, foi preso, condenado, morto, por fim ele ressuscitou. A vinda e a vida, assim como também a morte de Jesus, não foram em vão, pois como ele ressuscitou e com a sua ressurreição, ele garante também a sua e a minha ressurreição. Que tremenda e grandiosa é então esta mensagem da Páscoa. É por ela que toda a fé cristã passa a ter sentido. Aliás, se nós normalmente celebramos culto aos domingos, isso se deve à Páscoa. A própria palavra domingo diz o dia do Senhor, Dominus Dei. É uma confissão de fé que mesmo aqueles que não creem se veem forçados a fazer. O primeiro dia da semana é o dia do Senhor, o dia da Páscoa. E é nessa mensagem de vida que a Páscoa nos traz que nós vemos o quanto a vida é preciosa e valiosa. Vida que foi garantida por Cristo, que pagou o preço da morte. Para nos garantir a vida, Jesus passou pela sepultura. Quando tudo parecia perdido e aniquilado, quando todos respiravam os ares da decepção, Jesus irrompe da morte, acendendo assim a esperança. Assim como brota a esperança do agricultor, que mesmo depois de um ano difícil não desiste, no próximo ano novamente lança sua semente ao campo. A esperança que leva o estudante a tentar o vestibular de novo, sendo assim, quem sabe aprovado.
Esperança que permanece viva naquela mãe que não desiste do seu filho, mesmo que talvez todos já tenham desistido. E se alegra com o dia em que o filho volta arrependido e por fim toma um rumo certo na vida. Sim, querido irmão, querida irmã, Jesus desceu à sepultura, mas lá ele não permaneceu. Ali ficaram apenas os meus pecados, também os teus pecados, derrotados, aniquilados. A mensagem da Páscoa é, portanto, impossível de ser calada. Ela alcança as pessoas e as transforma. Transforma o pranto em riso. Transforma a dúvida em certeza. Transforma até mesmo o impossível em possível. Transforma o significado de símbolos de morte, por exemplo, a cruz e a sepultura, em sinais de ressurreição e de vida. Caro irmão, cara irmã, eu te convido, viva esta mensagem. Mesmo em meio a tudo isso que nós por hora estamos vivenciando, alegre-se pela ressurreição de Jesus. Fale às pessoas do grande amor de Deus e do seu poder sobre a morte. Como cristãos, é nossa responsabilidade, é nosso dever levarmos ao mundo esta esperança. Essa esperança que não decepciona. Esta esperança que não é em vão. Aleluia. Nós não podemos nos congregar, mas podemos sim nos alegrar pela ressurreição de Jesus Cristo. E por causa dele, nos unir numa só fé, mesmo que cada um de nós esteja na sua própria casa. Unidos estamos no corpo de Cristo Jesus e nessa unidade confessemos a nossa fé no Trino Deus, usando para isso as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Louvemos ao Senhor com a canção Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte, bendita nossa sorte, um novo dia nos alumbria. Mesmo que angustiados, não somos dominados, pois Cristo fala e o mal se cala. Crentes, pois prossigamos, as trevas não temamos, não vacilemos, anunciemos. Mesmo que ande guerra, estremecer a terra, em Deus confiamos, a salvo estamos. Tenhamos agora um momento de oração. Senhor, estamos vivenciando uma Páscoa que nos é muito diferente. Certamente gostaríamos de estar congregados em comunidade para vivenciar a alegria da ressurreição e da salvação. Pedimos, ó querido e amado Deus, que nos preenchas de paz, de alegria,
de esperança que a Páscoa nos traz. Nestes tempos difíceis e turbulentos, fortalece a nossa fé. Cuida de nós, Senhor, e ouve a nossa oração também quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero desejar a você, querido irmão, querida irmã, que assistiu esse devocional, uma Páscoa muito abençoada. Aproveite esta Páscoa em sua família. Viva esta alegria da ressurreição. Estamos em quarentena, é verdade. Precisamos ser precavidos, temos que nos cuidar de nós mesmos, das pessoas que nós amamos, precisamos zelar pela nossa saúde. Mas que as incertezas, as preocupações, as angústias não roubem de nós a alegria que a Páscoa de Jesus Cristo nos traz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor Jesus. Chegou a Páscoa, que alegria, vamos cantar felizes, aleluia, porque Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. Vamos cantar felizes, aleluia, 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 vamos cantar felizes, aleluia, aleluia. Chegou a Páscoa, que alegria, vamos cantar felizes, aleluia, porque Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. Vamos cantar